Entrando aqui. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, estamos aí recebendo os irmãos. Daqui a poucos instantes, nós daremos início com uma oração, algumas canções. Vocês são bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos aí vivendo uma temporada distantes por ocasião desse coronavírus, mas é um prazer, é um privilégio poder estar com vocês online. Então, quem está chegando aí, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Eu não sei aqui, se quiser fazer algum comentário e postando um joinha, um like, fica à vontade, para a gente também ter uma noção de quem já está entrando e quem está conosco, tá bom? Bom, gente, nós vamos dar início ao culto às 7 horas, né? E quem for chegando, já vai chegando aí e compartilhando e também participando com a gente, tá bom? A gente vai começar então, quero começar dando início com uma oração, quero convidar a todos que estão nos acompanhando, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, neste, Senhor, que é o último domingo, ó Deus, antes da celebração mais importante da nossa fé, a celebração da Páscoa, ó Deus, e queremos te pedir que o Senhor nos dê graça, nos oriente, nos revista, nos encha, Senhor, com teu Espírito Santo, para que tudo que aqui nós realizarmos, Senhor, venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Esse culto, Senhor, ele deve ser celebrado a ti. Tu és o alvo, Senhor, da nossa adoração, o motivo, Senhor, pelo qual nós nos reunimos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que desde já o Senhor esteja, ó Senhor, abençoando cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que de alguma maneira se conecta conosco pelos seus dispositivos, pelas redes sociais, e que assim, meu Deus, a tua graça, Senhor, ó Deus, seja derramada sobre cada um, que cada um se sinta nessa hora, Senhor, abençoado, e que, meu Deus, o coração de todos, Senhor, num só coração, numa só fé, se volte ao teu altar, Senhor, porque a ti é devido toda a honra, todo louvor, toda adoração. E isso faremos com a tua ajuda, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus, então, esteja abençoando a todos. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Grande é o Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração,
caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vejo que algumas pessoas já estão conosco, né? Eu quero dizer assim que a gente não consegue visualizar a todos. Na semana passada eu fiz menção de alguns, e talvez se você não foi mencionado, não se chateie conosco, é uma limitação que nós temos mesmo de visualização. Mas todos quantos estão conosco são bem-vindos. Que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você se sinta abraçado, né? Um abraço online, até isso a gente inventa nesses dias, né? Então que você se sinta aí abraçado e que Deus te abençoe sua casa nessa hora. Nós vamos partir então para a leitura e meditação na Palavra de Deus, e eu quero convidar você a ler comigo Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 21. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo. Estão todos conosco aqui, o Pedro, a Cibele, o Tiago, o Felipe, tá todo mundo, a família inteira está acompanhando, está cultuando junto, tá bom? E eu espero que você esteja aí na sua casa também, com a sua família, e nós possamos juntos dar glórias a Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Hoje eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, no texto registrado em Mateus, capítulo 21. Esse texto, ele é um texto importante nessa data, porque nós estamos a uma semana das festividades da Páscoa. E
o Evangelho de Mateus e todos os demais evangelhos registram estes acontecimentos que marcaram a última semana de Jesus entre nós de uma forma muito especial. E no domingo, antes da ressurreição de Jesus, o domingo anterior, é justamente esse domingo onde se dá esse evento da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 21, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Acho que deu uma pequena falha aqui, eu vou repetir a leitura desse versículo, tá bom? Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Que texto especial, maravilhoso esse que nós acabamos de ler nesse instante, não é? Talvez percebo que assim alguma dificuldade na transmissão, tem havido uma sobrecarga muito grande da internet. Então, se a gente não conseguir transmitir com a qualidade que nós gostaríamos, peço que nos perdoe, mas procura ficar conosco e receber essa palavra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Irmãos, olha só, vamos orar. Antes da gente continuar, vamos fazer mais uma oração. Pai, que esta palavra possa falar profundamente ao coração dos teus filhos e que ela produza, Senhor, o fruto que o Senhor deseja, que o teu Espírito Santo, Senhor, comunique a tua verdade, a tua palavra é a verdade, comunique aos corações, Senhor, de tal maneira que os teus filhos cresçam, Senhor, ó Deus, em conhecer-te, cresçam, Senhor, ó Deus, em experimentar de ti, Senhor, pela tua palavra, e que isso venha a ser um instrumento de transformação, de bênção na vida de cada um. É o que eu oro, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, então, o que estava acontecendo? Nós sabemos que Jesus estava ciente, evidentemente, né? Ele sabia os motivos pelos quais ele se dirigia a Jerusalém, ele sabia o que haveria de acontecer em Jerusalém, ainda que os seus discípulos não tivessem compreensão dos fatos que estavam por se dar naqueles dias. Mas Jesus certamente sabia, Jesus estava convicto da obra que ele precisava realizar. E o texto que nós acabamos de ler, ele trata de um momento vivido por Jesus, quando ele chega em Jerusalém para as festividades da Páscoa, no último momento da sua vida entre nós aqui na Terra. Então, esse momento, é evidente, irmãos, que ele não entrou em Jerusalém e permaneceu em Jerusalém os 7 dias. O próprio texto vai nos mostrar que Jesus tinha a cidade de Betânia, ou a aldeia de Betânia, como um local de dormitório, não é? Era o local onde ele se resguardava. Betânia era o lugar onde Jesus normalmente se dirigia à noite para dormir. Ele ficava junto com Lázaro, com Maria, com Marta, né, que moravam na região de Betânia. Então, quando nós olhamos um pouco
para que a gente tenha uma noção mais apropriada do que nós estamos aqui querendo ministrar, olha só, nós precisamos compreender um pouquinho da geografia do território de Israel e um pouquinho de Jerusalém. Jesus ele vinha então de uma região que ficava a nordeste de Jerusalém, que é Jericó. E ele vem dessa região em direção a Jerusalém e passa por Betânia. Betânia ela era uma aldeia, uma cidade, uma pequena vila que ficava do lado oriental do Monte das Oliveiras, ou seja, a leste do Monte das Oliveiras. Então, passando por Betânia, subiu o Monte das Oliveiras, na descida do Monte das Oliveiras encontrava-se então esse vilarejo chamado Betfagé. Ao término da descida, não é? Ele encontraria então o Vale de Cedron, ia passando pelo Vale de Cedron a cidade de Jerusalém e logo o Monte do Templo. Então, mais ou menos era essa a configuração geográfica daquela cidade. Eu vou explicar para os irmãos a importância da gente conhecer um pouco disso. Então, veja só, Jesus ele está se aproximando de Jerusalém e ele chega a Betfagé. Esse lugar, essa casa chamada Casa do Figo, né? Betfagé, esse vilarejo que ficava na região do Monte das Oliveiras. E ali, então, Jesus diz aos dois dos seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. Que coisa interessante, não é? Então, Jesus, na sua viagem, enquanto ele estava indo para Jerusalém, ele se depara com essa aldeia, com essa pequena vila de Betfagé, e dá ordem para que os seus discípulos vão até lá para pegar ou trazer o jumentinho que ali estava. Amados, o que nós queremos assim hoje refletir deve trazer assim ao nosso coração uma grande alegria, porque Jesus, mesmo sabendo, né, do que ele haveria de viver nos dias seguintes, mesmo sabendo do quão difícil seria atravessar aquele momento terrível de dor, ele estava resoluto em fazer o que ele tinha que fazer. Não é? Aquilo que o Pai havia lhe determinado, aquilo que a sua missão havia sido, a missão que havia sido dada a ele havia de cumpri-la totalmente, de forma que todas as escrituras, tanto a lei como os profetas, como os salmos, haveriam de se cumprir nele. E Jesus está ali diante de Jerusalém. É importante nós falarmos um pouco da geografia, irmãos, pelo seguinte, quando Jesus está diante de Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras, ele consegue contemplar o templo, o segundo templo. Esse templo que Jesus olha é o templo que foi reconstruído desde o retorno de Neemias, né, o retorno da Babilônia, e que foi depois, posteriormente, reformado e ampliado pelo rei Herodes. Mas ele contempla esse templo. Esse templo ele tinha um significado muito grande, não é? Ele foi construído no mesmo local onde foi construído o primeiro templo, o Templo de Salomão. E esse templo tinha um significado enorme. Ele tinha o significado de reunir todo o povo de Israel naquele lugar, porque ali era o lugar onde Deus se manifestava. E quem olhava do Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, via o resplendor desse templo. Esse templo ele era todo adornado de ouro, ele era todo coberto com ouro, de forma que ao amanhecer, assim que o sol ultrapassava, os raios solares ultrapassavam a altura do Monte das Oliveiras e incidiam sobre o templo em Jerusalém, ele resplandecia com uma glória tremenda. E quem estava no Monte das Oliveiras ficava maravilhado de ver aquela luz que reluzia pelo reflexo do sol no ouro que estava sobre o templo. Então era uma visão gloriosa, era algo majestoso. E Jesus estava olhando para aquele lugar e uma grande multidão vinha com Jesus e olhava igualmente para aquele lugar e estava de olho naquele lugar, naquela cidade, a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Em contrapartida, quem olhava do templo em direção ao Monte das Oliveiras era capaz de ver Jesus se aproximando com uma multidão. Era capaz de olhar Jesus vindo com uma multidão que vinha cheia de alegria. E o texto nos fala como foi esse momento dessa chegada. E tem muito a nos dizer. Então, Jesus ele pede aos discípulos que vão
à procura daquele jumentinho. A primeira coisa que eu quero dizer é que tudo que diz respeito à vida do Senhor, e especialmente naquela última semana, tem uma carga profética, uma relação com as Escrituras muito profunda. Então Jesus vai, ou dá ordem aos discípulos para que busquem esse jumentinho. Essa profecia está registrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Se os irmãos olharem lá em Zacarias 9, versículo 9, os irmãos vão encontrar essa palavra e vão perceber que Jesus, ele está cumprindo essa palavra. Ora, na tradição judaica, na tradição do Talmud, eles reconheciam Zacarias 9:9 como sendo uma palavra a ser cumprida pelo Messias. Então o Messias haveria de chegar de forma humilde, montado num jumentinho na cidade do grande rei. Isso é maravilhoso. Então, os discípulos de Jesus vão àquela cidade, vão àquele vilarejo, e conforme havia sido profetizado pelo profeta Zacarias, versículo 5 diz: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. Era o cumprimento da palavra de Deus na pessoa de Jesus, naquele evento fantástico em Jesus montando em um jumentinho. Esses dias atrás, o Marcos, né, o nosso seminarista, o irmão Marcos, ele estava compartilhando comigo que num dos estudos do seminário ele recebeu ele estudando, né? Não sei se foi um texto ou se foi uma indicação de um livro, não me recordo exatamente como foi, mas estávamos compartilhando exatamente desse evento, né? E o Marcos estava muito feliz, maravilhado de ver a importância de Jesus chegando num jumentinho. E o que tem de importante nisso? O que tem de importante, meus irmãos, é que Jesus é o rei de toda a paz, né? Ele é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele chega em Jerusalém. E Jerusalém, a tradução desse nome, Jerusalém, significa lugar de paz. Então, o rei da paz, o príncipe da paz, ele chega ao lugar de paz montado num animalzinho de carga. Diferente daqueles conquistadores, diferente daqueles reis que quando chegavam numa determinada localidade, chegavam montados em cavalos, armados para tomar a força, para matar, para ocupar aquela determinada região. Jesus não faz isso. Jesus ele chega com tranquilidade, Jesus chega sendo aclamado como rei, mas ele chega sendo aclamado como rei em paz. Então, nisso nós já vemos uma grande manifestação da glória de Deus, porque Jesus é rei sem que ele precise impor o seu reinado. Ele é rei porque ele é de fato, ele é rei porque ele é antes de todas as coisas. Ele é rei porque antes que o mundo existisse, ele já o era. E aí, então, nós vemos o Filho de Deus encarnado se manifestando dessa maneira, e isso é motivo para nós de grande alegria, de grande gozo. Então, que coisa boa é a gente perceber essa verdade, não é mesmo? Jesus chega de uma forma humilde àquele lugar. Ele chega de uma forma humilde aquele Monte das Oliveiras e sai em direção à cidade de Jerusalém. O que acontece, amados? A cidade de Jerusalém, para que ele chegasse na região do templo, Jesus precisaria passar pela porta oriental. Hoje essa porta está completamente fechada, né? Ela é uma porta lacrada. E há inclusive uma profecia registrada lá em Ezequiel 44, versículo 2, que fala sobre isso. Não é que essa porta ela permaneceria fechada porque Deus já passou por ela. Então aguarda-se, na verdade, um Messias que há de vir para que essa porta seja novamente reaberta, para que ele adentre e possa estar novamente no lugar do templo. Evidentemente que o templo não está construído, evidentemente que há alguns fatos escatológicos aqui que não é o foco da nossa mensagem. Mas eu quero dizer que Jesus ele chega então pela porta oriental do templo. E essa porta era também conhecida como a porta dourada, a porta de ouro, porque ao chegar na porta oriental, quem ali chegava conseguia contemplar o monte do templo e conseguia ver o templo, não é? Dali da porta. E Jesus chega, e o versículo 8 ele diz o seguinte: ó, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho,
e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana na maior das alturas. Houve, na verdade, uma grande manifestação do povo, uma grande manifestação de alegria. As roupas eram colocadas para que servissem como uma espécie de tapete. O povo estava honrando Jesus naquele momento, o povo estava recebendo Jesus com alegria na cidade de Jerusalém. Os ramos das árvores eram cortados, eram colocados para adornar o caminho, e Jesus foi se aproximando de Jerusalém, e algo de maravilhoso estava acontecendo, não é? Eles clamavam dizendo o seguinte: Hosana ao filho de Davi. Amados, essa expressão, Hosana ao filho de Davi, ela tem um sentido muito importante que nós precisamos refletir. Hosana ao filho de Davi, ela remete a uma condição vivida pelo povo judeu num tempo muito antigo, quando Hosana tinha um peso de pedido de socorro. Eles gritavam ou clamavam Hosana como que dizendo: socorre-me, me ajuda, não é? E quando Deus, portanto, ele socorre Israel, quando Deus acode a Israel, e quando Deus mostra para Israel que ele é o Deus de Israel, então Israel ele passa a usar essa palavra de Hosana não mais como um pedido de ajuda apenas, ou um pedido de socorro, mas com uma exclamação de louvor e adoração por esse Deus que socorre em tempo oportuno. Então, dizer Hosana ao filho de Davi, o peso de significado dessas palavras é muito grande. Era como se eles estivessem dizendo: louvado seja Deus que nos enviou o seu Filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos socorreu no tempo oportuno. Obrigado porque esse é o tempo em que o Senhor socorre o nosso povo. Tudo isso está contido nessas palavras, tem esse peso de significado. Então, o povo estava muito alegre, amados. É assim que Jesus chega na cidade de Jerusalém. E aí, o texto nos fala, no versículo 10, o seguinte: e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É interessante porque, ao mesmo tempo que houve um grande alvoroço a respeito de Jesus, eles o chamavam de filho de Davi, até porque um grande sinal, quando nós olhamos os outros evangelhos, e aqui um outro parênteses, né? Esse é um dos poucos textos que aparecem nos 4 evangelhos, eles aparecem nos 3 evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. É um texto importantíssimo por essa razão. Então, lá, nos outros evangelhos, nós vamos entender que havia uma menção ao sinal que Jesus havia operado. Que sinal? O sinal que Jesus havia operado em Jericó, há pouco tempo antes. O sinal em que um cego, na beira do caminho, grita, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus atende à voz daquele cego, aquele clamor, e cura completamente aquele homem, de forma que as pessoas, então, ao ouvir e relacioná-lo, né, se ele de fato curou esse homem e o curou sob essa expressão filho de Davi, então, de fato, ele é o filho de Davi. Ao receber Jesus, então, eles recebem Jesus com esse peso messiânico. Porém, no versículo 11, a gente percebe que essa ideia de que Jesus era o Messias não estava perfeita, não era plena, não era uma revelação completa na mente da população. Porque eles diziam o seguinte: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Não é? Eles referiam-se a Jesus como sendo o profeta. Não diminuíam Jesus, não o colocavam como qualquer, mas talvez não tivessem a dimensão correta do fato de que ele era o Messias aguardado. Então, a gente ouve toda essa história e a gente fala assim: meu Deus, que história maravilhosa, que momento maravilhoso, que alegria que Jesus teve ao chegar em Jerusalém e ser aclamado como rei, porque de fato ele o era, em meio ao seu povo. A grande pergunta que não quer calar é: o que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida, não é? Como eu posso aplicar o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na minha vida e na sua vida? E eu quero dizer que esse texto tem muito a ver com o processo que Deus realiza nos nossos corações quando ele se torna rei
em nossos corações. Isso é algo muito especial. Eu estou lendo um livro de N.T. Wright, e o título do livro é Como Deus se Tornou Rei. Apesar de eu estar lendo esse livro, e apesar de esse livro ter esse título, não é? Eu não estou fazendo uso deste livro na mensagem de hoje, né? Mas eu entendo que como é o processo de Jesus realmente tornar-se Senhor da nossa vida. Amados, quando nós recebemos a Jesus, quando a mensagem do Evangelho alcança o nosso coração, nós, à semelhança daquela população, nós nos enchemos de alegria. Nós ficamos repletos de alegria, porque nós percebemos o amor de Deus por nós. Nós conhecemos esse amor. O Espírito Santo de Deus revela a grandeza desse amor que vai além da nossa capacidade de percepção, esse amor que simplesmente nos envolve, nos inunda, nos transforma. E, de fato, a gente fica num estado de grande êxtase e de grande alegria por tudo isso. Agora, olha que coisa interessante, não é? Quando nós recebemos, então, a mensagem do Evangelho e nos alegramos, veja, Jesus, ele passa, então, a senhorar-se da nossa existência, a tornar-se Senhor sobre a nossa vida, não é assim? Quando eu e você estivemos distantes, desgarrados, perdidos, nós fomos por ele encontrados. Nós fomos levados para o seu aprisco. E a partir daquele momento, então, quando nós fomos tirados, não é? A Bíblia fala que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de uma condição e nos leva para uma condição que é totalmente outra. Isso é obra de Deus, nós não podemos interferir nesse processo. Contudo, quando o Senhor então se revela e vem para o nosso coração e vem fazer parte da nossa vida, amados, a semelhança com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é realmente gigantesca. Por quê, queridos? Porque quando Jesus chega em Jerusalém, ainda que aquele templo fosse adornado com ouro, com pedras preciosas e tudo mais, ainda que ele fosse suntuoso e chamasse a atenção dos viajantes e todos que cruzassem ou que atravessassem o Monte das Oliveiras no amanhecer ficariam maravilhados com o resplendor da luz do sol sendo irradiada pelas paredes daquele templo, não é verdade? Então, tudo isso, ainda que tudo isso fosse verdade, a realidade espiritual era totalmente outra. Nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. O Senhor viu que era muito bom, ele nos amou. Mas a realidade do pecado, amados, transforma completamente a nossa vida espiritual, de forma que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando Jesus chega para tornar-se Senhor da nossa vida, tudo se faz novo. Porém, o que ele encontra não é um mar de coisas lindas e maravilhosas da qual ele apenas senta no trono. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele não chegou ali para ocupar um cetro, para ser coroado com uma coroa de ouro. Ele chegou ali para levar chibatadas e receber uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos ter vida. E quando acontece isso no nosso coração, o processo é exatamente esse, é exatamente o mesmo. Jesus, ele chega naquele templo, portanto, lá no versículo 12, e ele encontra o quê? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ora, a indignação de Jesus lá no templo em Jerusalém, ela era legítima. Ele ficou indignado com aquela visão que ele teve da realidade do templo. O templo havia se corrompido. Os sacrifícios que eram para ser totalmente destinados a Deus, eles se tornaram um negócio, não é? Eles viraram, o templo, ele estava mercadejando o seu ofício sacerdotal. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, não é? Então, essa coisa de mercadejar a religião sempre existiu, amados, e sempre existiu os consumidores da religião. Agora, preste atenção, isso, eu estou falando aqui de fatos concretos, mas nós precisamos aplicar para a nossa vida. O meu coração e o seu coração
já esteve num estado de corrupção tal, onde Jesus, ao chegar, ele não era Senhor ali. Ele não foi Senhor ali sempre. Ele não reinou ali em todo o tempo. Não é verdade? Houve momentos na nossa caminhada em que o nosso coração estava cheio de egoísmo, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de altivez. E eu espero, meus irmãos, que essa mensagem esteja realmente se referindo à nossa vida no passado e que hoje tudo tenha se feito novo. Porque senão não há outra coisa a dizer a você a não ser se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa se ainda há no seu coração lugar para estas coisas. Se arrependa se ao olhar para o teu coração e você fala assim, mas pastor, o que tem a ver o templo de Deus com o meu coração? Eu quero te dizer, meu irmão, tem tudo a ver. Jesus disse assim, olha, se vós me amardes e obedecerdes às minhas palavras, então eu virei a vós, eu e o Pai, e faremos morada em vocês. Estou parafraseando aqui João capítulo 14, verso 23, se eu não estou enganado. Não é? Então, olha só, Jesus ele veio para habitar em nós, o Pai vem para habitar em nós, para morar em nós, habitar na nossa vida. O nosso coração é o templo de Deus, é o lugar do... Nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Na verdade, o nosso coração é o trono da majestade de Deus, é o lugar onde ele se assenta. Agora, o que Deus tem encontrado em nossa vida? Que tipo de coisa Jesus encontra? Será que a palavra de Deus, quando ela chega à nossa vida, ela chega com essa festa, ela chega com essa celebração, com os ramos sendo cortados, com as vestes sendo jogadas pelo chão, recebendo o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, entra Príncipe da Paz e governa o meu coração. Se isso é uma verdade, louvado seja Deus. Mas o que foi que Jesus encontrou ao entrar no seu coração? Então Jesus, a primeira atitude que ele tem, amados, é de purificar o templo, é de tirar os cambistas, é de tirar esse tipo de coisa lá de dentro. Isso fala de um processo de santificação que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Há coisas dentro de você que ainda não estão agradáveis ou não são agradáveis a Deus? Meu irmão, deixa Jesus limpar, deixa Jesus tirar. Deixa Jesus arrancar. Deve ter coisa aí dentro ainda que não serve. Deve ter coisa aí dentro que Jesus quer tirar, que não pode estar concorrendo com ele. A casa de Deus é casa de oração. A sua vida, querida, é consagrada ao serviço do reino. A sua vida foi separada por Deus para ser bênção onde quer que você esteja. Você não foi chamado por Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus na eternidade para ser qualquer um ou qualquer coisa. Você é filho de Deus agora. O teu coração não pode ser dominado. O teu coração não pode ter outros tronos que não somente o trono que é erigido ao Rei de toda a glória. Eu creio que esta mensagem ela está intimamente ligada com essa verdade. E olha que interessante, olha como continua o texto, não é? Versículo 14 diz assim, ó, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Sabe a nossa vida? Sabe o que Jesus faz na nossa vida, meus irmãos? Ele nos limpa, ele nos purifica pela sua palavra, ele nos transforma em outra pessoa e depois ele nos cura. Jesus nos liberta, ele nos limpa, nos purifica, mas ele também nos cura. Ele cura do que nós precisamos ser curado. Quais são as enfermidades que você ainda tem? Eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor pode te curar. Deixa Jesus curar você da sua cegueira. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas eu não sou cego. Mas talvez você ainda tenha dificuldade de enxergar o Rei de toda a glória. Talvez você olhe para Jesus como sendo uma possibilidade de divindade dentre tantas. E eu quero dizer, se isso é verdade, amado, algo de muito errado está no teu coração. Porque Jesus não é mais uma divindade dentre tantos. Jesus é o único Deus verdadeiro. Junto do Pai e do Espírito Santo, formando a Santíssima Trindade, não há Deus além dele. Não há Deus além dele. É o único Deus verdadeiro. Portanto, se às vezes as pessoas têm uma visão a respeito de Jesus distante da verdade, distante da realidade, estão cegas espiritualmente. E Jesus cura a cegueira. Jesus cura os coxos. Não é? Pessoas que não conseguem mais ter a disposição. Os coxos eram aqueles que iam
que tinham dificuldade, por exemplo, de ir por si mesmo até o templo. Quanta gente tem dificuldade hoje para se apresentar diante de Deus para cultuar? Quanta gente tem dificuldade para se apresentar diante de Deus hoje para o adorar? Não é? Jesus quer curar isso. Nós temos às vezes dificuldade de aceitar isso. Ah, mas eu tenho outras coisas importantes. Gente, irmãos, em nome de Jesus, o que pode ser mais importante que cultuar a Deus? O que pode ser mais importante do que Deus na nossa vida? Não é? Então, quando nós somos curados por Jesus, estas coisas desaparecem da nossa vida. Então, nós podemos viver o que Deus tem para que nós vivamos, não é? E aí, olha que interessante, o versículo 15 diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Olha o peso da religiosidade. Enquanto todo aquele movimento lindo, Jesus estava purificando o templo, curando pessoas, transformando vidas. Os religiosos se levantam contra Jesus. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar que essas pessoas atribuam a você um valor que provavelmente não te pertence? Isso a religiosidade faz com o ser humano, queridos. Nós não devemos nos permitir entrar num estado de religiosidade, porque a religiosidade não nos permite conhecer Jesus como Jesus é. Nós não somos religiosos, nós somos pessoas que foram resgatadas da condição de morte eterna para a vida eterna. Nós somos filhos de Deus legítimos, queridos, resgatados pela palavra do Senhor. E, portanto, essa ideia de religiosidade que aprisiona, que impede a gente de glorificar Jesus como o verdadeiro Cristo, isso tem que ser quebrado, tirado da nossa vida. E como crianças, nós devemos adorá-lo, porque da boca dos pequeninos e das crianças que ainda mamam no peito, é que Deus suscita o perfeito louvor. Não é? Às vezes nós atribuímos uma falsa maturidade a uma espécie de religiosidade. E ao vivermos essa religiosidade, nós distanciamos demasiadamente de Deus, de forma que o nosso coração está gélido, está frio diante de Jesus Cristo. E o Senhor espera que eu e você, como crianças, venhamos a glorificá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Como está o seu coração hoje, meu irmão? Você é uma Jerusalém na qual Jesus chega para reinar tal qual a Jerusalém celestial? Ou você é uma Jerusalém tal qual a Jerusalém dos dias de Jesus? A Jerusalém que Jesus, enquanto caminhava em sua direção, parou e a avistou de longe e chorou sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Que tipo de Jerusalém é o teu coração? Que tipo de Jerusalém é a tua vida? Você é a cidade do grande rei? O templo de Deus é de fato o teu coração? Há lugar no teu coração para abrigar o Deus vivo e somente a Ele? Ou o teu coração tem disputado espaço com os cambistas, tem disputado espaços com outras divindades? O que tem estado dentro do teu coração? Hoje é domingo de Ramos, o Rei da Glória está chegando, deixa ele entrar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. Jesus quer entrar em Jerusalém. Querido, não pensa que entrar no seu coração para Jesus é uma coisa simples, nunca foi, e a história dele em Jerusalém mostra que não foi simples. Jesus não entrou em Jerusalém, como eu já havia dito, para sentar-se num trono, pegar um cetro e dizer, agora quem manda aqui sou eu. Ele entrou como um rei de paz, humilde, montado num jumentinho. E o que ele encontrou foi uma cidade decadente na sua moral, vendida aos costumes do Império Romano. As pessoas estão vendidas, queridos, aos costumes desse mundo tenebroso. Estão cada vez mais se lançando nas coisas que são horrendas aos olhos de Deus. E para que Jesus entre e governe, é necessário o Calvário. É necessário que ele passe pela cruz. Não foi fácil para Jesus. Não é fácil para Jesus. Nunca é.
Agora, ele quer reinar sobre a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Você está disposto a permitir que ele entre? Você está disposto a permitir que ele entre pela porta formosa, ou pela porta dourada, melhor dizendo, pela porta dourada de Jerusalém, pelo portão oriental? Você está disposto a ser restaurado a ponto de que a sua imagem seja restaurada conforme a semelhança de Deus? Para que você se torne imagem e semelhança de Deus novamente em Cristo? Você está disposto a permitir que Jesus opere no seu coração essa transformação? Irmão, é disso que esse texto fala, dentre outras coisas. Jesus é aclamado como rei. Que você possa aclamá-lo como o rei da sua vida. Que ele seja o rei da sua existência, da sua história. Que quando Jesus chegar perto de você, nas suas mãos estejam mais do que ramos e que você tenha mais do que disposição de lançar as suas vestes para que se tornem como tapete para que ele entre como o rei da glória. Lembre-se, irmãos, olha só, aquela Jerusalém, e aqui eu quero encerrar a mensagem de hoje, aquela Jerusalém que Jesus entrou, ela foi uma Jerusalém que no ano 70, ela foi destruída pelo Império Romano. Os nossos corpos, eles não são eternos, eles não vão herdar a eternidade. Ah, mas e se Jesus voltar? Esse corpo não vai, nós vamos ganhar outros corpos. Esse corpo fica. A Jerusalém que Jesus entrou, ficou, foi lançada por terra no ano 70, ela foi completamente destruída. Talvez você esteja dizendo assim, então, pastor, do que adianta? Eu falei assim, o que adianta é que o reino de Deus não é temporal. O reino de Deus é eterno. E há para mim e para você a esperança de uma nova Jerusalém celestial. Louvado seja Deus. Uma nova Jerusalém, queridos, que vai descer ataviada como uma noiva. E eu sei, meus irmãos, que este é o lugar que nós vamos habitar juntamente com Cristo em toda a eternidade. Preste atenção, eu e você somos chamados por Deus para sermos morada do Espírito Santo, para abrigarmos o Rei da Glória dentro dos nossos corações. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus mudar a sua história, deixe Jesus chegar, que a palavra não produza apenas alaridos, que ela não produza apenas trombetas, mas que ela chegue a ponto de arrancar de dentro do templo os vendilhões, arrancar de dentro do templo aqueles que se apropriam dele com fins escusos. Irmãos, que tudo que está no seu coração e que ainda está apropriando ou tomando posse do seu coração e que Jesus ainda não tirou, deixa Jesus tirar, deixa Jesus esvaziar, porque quando ele estiver vazio, então Jesus vai encher. E aí os enfermos, os coxos, os cegos, eles podem ser trazidos, porque Jesus vai curar a todos. E sabe o que mais? Quando a tua religiosidade tentar imperar, quando a tua religiosidade se revolver dentro de você, então você, como uma criança que mama o peito, vai poder dizer assim, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que essa palavra seja uma verdade na sua vida, meu irmão. Que essa palavra seja uma verdade na sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E que você possa, nessa semana, ao longo de toda ela, eu pretendo gravar a cada dia uma breve mensagem sobre os dias, né? O que aconteceu na segunda-feira, antes da Páscoa, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o domingo. Nós queremos ministrar as mensagens aos irmãos, se os irmãos puderem assistir, creio que vai abençoar a sua vida, mas essa grande mensagem do Domingo de Ramos, assim chamado Domingo de Ramos, que ela seja uma mensagem desafiadora a você, que você esteja com seus portões abertos para que entre o Rei da Glória, não é? Como diz o Salmo 24, e aqui que o teu coração seja a semelhança do Salmo 24, que diz assim, ele diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor,
poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que o teu coração se abra para a grande obra que Deus tem a realizar na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente encerrar essa mensagem e quero passar aos irmãos alguns avisos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, que hoje foi ministrada, possa alcançar os corações. Que os teus filhos, meu Deus, tenham os corações abertos, Senhor, de tal maneira que entre o Rei da Glória, que o Rei da Glória entre, Senhor, como entrou em Jerusalém, como purificou aquele templo, como manifestou ali a sua glória, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra nos promete que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira, assim como foi com aquele templo que foi colocado em cinzas, em ruínas, Senhor, assim deve ser a nossa vida. Houve uma primeira história, um primeiro momento em que nós vivemos sem Jesus habita, porque Jesus governa, porque Jesus reina sobre nós. Ah, Deus, e nós sabemos que a semelhança daquele templo que foi destruído no ano 70, meu Pai, nosso corpo um dia ele vai se desfazer, mas nós vamos ser levados para habitar contigo a eternidade, e habitaremos, Senhor, nos céus, juntamente contigo, na nova Jerusalém, Senhor. Ó Deus, e queremos estar ali para te tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, Senhor. Ó Deus, que toda força, porque ao Senhor é devido, e nós te adoramos, Senhor, nessa hora. Eu te adoro nessa hora, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu, ó Deus, tem feito na nossa vida, na nossa igreja, no meio desse povo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os teus filhos, derrama sobre cada um nessa hora, derrama bênção sem medida, meu Deus, e que no nome de Jesus, Senhor, não cessem as tuas bênçãos, Senhor. Pai, guarda cada um, Senhor, os que estão preocupados, os que estão aflitos, os que estão temerosos, Senhor, desses dias que se seguem, meu Deus, que entre nesse coração o Rei da Glória, que o Rei de toda glória, Senhor, o dono da prata, do ouro, entre nesse coração. Ó Deus, o Rei da paz, que coloca paz, calmaria, esse Rei da paz entre, que essa vida seja Jerusalém, lugar de paz, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu oro abençoando a tua igreja, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, queridos, por essa palavra, por esse tempo tão precioso. Eu quero aqui trazer, então, algumas pequenas recomendações, alguns avisos. Amados, nós somos uma igreja federativa e somos uma igreja presbiteriana independente, não é? E nós temos acima desse governo local, né, da nossa humilde localidade, nós temos um governo superior, que é o nosso presbitério. Acima do nosso presbitério, nós temos ainda um outro governo, que é o nosso sínodo. E acima desse sínodo, nós temos um governo em nível nacional, que se chama Assembleia Geral. E se compara ao governo federal. Então, a Assembleia Geral trouxe uma determinação que as nossas atividades estariam ainda interrompidas até segunda ordem, não é? Eu tenho estado assim preocupado com esse distanciamento e com esse tempo tão longe, não é, entre o último culto. Esse já é o terceiro final de semana em que celebramos o culto online. Tá ruim, não estou muito feliz com isso. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui falando, né, pelo Facebook, mas nada como estar com os irmãos, né, na igreja, onde nós temos oportunidade de nos abraçar e as nossas vozes em uníssono, não é, sendo elevadas ao Rei de toda a glória, para dar a Ele todo louvor e toda a honra. Então, nada como cultuarmos a Deus juntos. E eu sei que os irmãos estão acompanhando, estão em casa, estão assistindo isso nesse momento, mas eu quero dizer, irmãos, que amanhã nós temos novamente a nossa reunião, às 8h30 da manhã, tenho minha reunião com o presbitério, e vou solicitar aos pastores que nos liberem
para retomarmos as nossas atividades, né? Por quê? Porque a nossa prefeitura soltou uma liminar, né? Trouxe uma liminar de que igrejas com até 30 pessoas poderiam estar em funcionamento. Então, sendo assim, né, nós queremos retomar as atividades. Eu vou confirmar isso aos irmãos a partir de amanhã. Não quero fazer nada fora, né, da direção que nós temos da Assembleia Geral. Vou fazer uma consulta ao nosso presbitério. Se o nosso governo nos liberar, amados, nós vamos estar retomando as atividades a partir de quarta-feira e provavelmente no próximo domingo celebraremos juntos, então, a Páscoa, tá bom? Na sexta-feira teríamos, né, a intenção de realizar um culto, o culto da paixão, na parte da manhã, bem cedinho na igreja, onde teríamos a realização da Santa Ceia, mas tudo isso eu vou informá-los pelos canais aí da igreja, tá? Tanto pelo Facebook como também pelo WhatsApp. Então, se você é membro da nossa igreja, fique atento, né, para a gente poder retomar as nossas atividades. Lembre-se, irmãos, nós precisamos das arrecadações. Se você continua recebendo, se você continua tendo a sua entrada normalmente, por favor, não deixe de contribuir com a nossa igreja, tá bom? E aqueles que eventualmente estão tendo uma redução nas suas entradas, irmãos, é evidente que a gente, o dízimo, as ofertas, elas são proporcionais, mas depende também da situação vivida por cada um e nós entendemos isso, tá certo? Então, que você tenha paz com Deus naquilo que você realiza, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Agora, amados, veja só, então, havendo essa liberação, eu gostaria muito que a igreja se mobilizasse para que pudéssemos estar todos juntos glorificando o nome do Senhor, tá ok? Então, são esses os avisos que eu tinha para trazer a vocês. Eu quero pedir assim aos irmãos que estejam orando. A partir de amanhã, até o dia 11, que é sábado, nós estaremos realizando um jejum, juntamente com a IPI do Brasil, né? O jejum, hoje o presidente Bolsonaro conclamou aí o Brasil a um jejum, convocou a nação brasileira a um jejum. Não sei quais foram os irmãos que aderiram a esse jejum. Eu deixei os irmãos bastante à vontade em relação a isso. Cada um faça segundo a sua fé. Jejue a Deus e em secreto, né? O jejum é algo secreto. Então não é necessário nós ficarmos assim reproduzindo o momento do nosso jejum a quem quer que seja, né? Então Deus sabe de todas as coisas, mas nós estaremos permanecendo em jejum nesse período, tá ok? Se você pode jejuar conosco, você está sendo então chamado a participar desse jejum até o sábado, tá ok? Se na sexta houver o culto, nós quebramos o jejum na parte da manhã na sexta-feira com a celebração da Santa Ceia. Mas eu trarei maiores informações ainda aos irmãos. Tá ok, amados? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vejo aqui que, não sei quem está por aqui, olha, tem bastante gente, que coisa boa. Queridos, olha, eu vou dizer o que eu disse, eu não sei se eu consigo citar todos, mas quem eu estou vendo aqui, ó, o Dalton, a minha mãe, a Jaque, da Dida, a Dolange, a Angélica, a Márcia, do Paulo, a Márcia Maciel, um beijo para vocês, Márcia, para o Paulo, um grande abraço. O Joel, Deus abençoe, meu irmão, que bom que você está nos acompanhando, louvado seja Deus pela sua vida. A Adriana está conosco também, sempre bem-vinda, Adriana. A Dolange, meu amigo Heitor, não é o Heitor Agostinho, é o Heitor da Rosa, mas que é meu amigo, então, Heitor da Rosa, Deus abençoe você. Eu pensei que fosse um Heitor lá da IPI Vila Diva, mas não é. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação também, irmão Heitor. Quem mais? A Salete, a Clarice, irmã da Dida, está por aí. A Elza, a mãe da Chay, está por aqui. A Solange, a Rosane, também irmã da Dida. A Michele, todo mundo por aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Acho que citei todo mundo, né? A minha esposa, que estão conosco aqui, os meus filhos, estão todos aqui na nossa sala. Gente,
Imagino que quem não fez nenhum comentário aqui pode estar acessando através de alguma sala que se abre, né? Existem salas de vídeo, ao compartilhar as pessoas entram em salas. Então, se você está aí, Deus abençoe você, obrigado por participar. É um prazer, um privilégio, me sinto honrado com a participação de vocês e esperamos que com este culto nós tenhamos atingido o nosso objetivo, que é glorificar, exaltar, engrandecer esse Deus que é tão maravilhoso e que transforma vidas, não é? Então, que Deus assim abençoe a todos. Não sei se há mais algum comentário aqui. Queridos, um grande abraço a todos, nós estaremos encerrando a transmissão. O culto ele fica um pouco mais enxuto, né? Dá 1h05 apenas de transmissão, mas eu creio que os propósitos foram cumpridos. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar mais uma vez e impetrar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo tão precioso em que a tua palavra foi ministrada, em que falamos de Jesus, o Jesus homem que entrou na Jerusalém, Senhor, dos seus dias, e ali, Senhor, como um príncipe da paz, ó Deus, como um rei, aclamado como um rei, chega com toda a humildade no lugar da paz e começa um grande, Senhor, processo de limpeza até o grande dia em que foi levado à cruz para morrer, Senhor, em favor de nós, para pagar o preço que era devido por nós ao Senhor pelos nossos pecados. Ele pagou esse preço, ele cumpriu, ó Deus, plenamente a tua vontade. Ó Pai, por isso nós te agradecemos, Senhor. Meu Deus, que a tua bênção, a tua mão de poder, ó Deus, a tua presença gloriosa, meu Senhor, ó Deus, esteja visitando cada um dos irmãos, cada família, Senhor. Visita, abençoa, prospera, dá vitória, Senhor, a cada um, e que os teus filhos se alegrem na tua presença, que possam descansar na certeza de que o Senhor é Deus e ninguém mais. Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor, diante de quem nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Fica conosco, Senhor. Ó Deus, e que o nosso coração possa erguer, Senhor, a sua cabeça, que sejam ali os portais eternos nos quais o Senhor entrará. Ó meu Deus, nós sabemos que isso tem, na verdade, o texto, ele tem um peso escatológico tremendo, mas nos apropriamos dessa verdade de uma forma tão pequenina, Senhor, para dizer que Tu és bem-vindo nos nossos corações, Tu és bem-vindo na nossa vida, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua obra, a Tua obra de salvação que o Senhor realiza conosco e em nós. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos em seus lares e com o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe, querido, e em nome de Jesus. Eu acho que não há mais ninguém aqui, então nós estaremos encerrando a nossa transmissão. Trago notícias assim que possível. E hoje nós estaremos em casa de uma forma tão restrita, mas cantando parabéns para o Felipe. Está comemorando 10 anos, nosso caçulinha. E que bom, né, que os irmãos estão conosco aí para poder também saber desse momento. Infelizmente, não vai ter bolo para todo mundo, mas eu peço, orem pelo meu filho, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Estou com saudade de vocês. Fiquem na paz.